gente vai tratar aqui dos nossos exercícios, tá? Do livro do segundo ano do ensino médio, de Sociologia, especificamente do nosso livro de atividades, do volume 7. Tá? Vamos resolver aqui as questões 1, 2 e 3, que são as questões pertinentes, né, sobre o conteúdo que a gente viu na parte teórica. Diz assim no primeiro texto, ó, texto do Norbert Elias. A gente viu, né, que o Norbert Elias é um dos teóricos importantes sobre o conceito da ideia de violência urbana, trabalha com aquela ideia do processo civilizador, né? Aí diz assim, ó, historicamente, a maior bênção que caiu sobre nós foi o surgimento de um Estado forte, com aparelhos repressivos. Foi isso que fez com que outras pessoas contivessem drasticamente o pouco civilizado hábito de matar umas às outras. Em tempos modernos, um dos primeiros proponentes dessa teoria foi o sociólogo Norbert Elias, em uma obra em 1939, O Processo Civilizador. De acordo com o conceito de processo civilizador do Norbert Elias, como o Estado historicamente contribuiu para o controle social da violência? Você tem que lembrar, para resolver esse tipo de questão, o conceito base desse processo civilizador. É a saída das condições da barbárie. Sendo a barbárie toda e qualquer ação desmedida, sem regras, sem limites, da violência. Tribunais de ódio que foram construídos ao longo do tempo, porque não havíamos um limite de até a justiça, até onde ia. Inclusive, a gente, durante muito tempo na história da humanidade, a gente adotou a ideia de penas extremamente rigorosas, né? Penas, não só penas de morte, mas penas de mortes com rigor de violência altíssimo, penas de morte sem o direito de um julgamento, de um tribunal prévio. A simples acusação nos levava à pena de morte. Não tem como nós não remontarmos na linha histórica, por exemplo, a questão que a gente vai ter no Código de Hammurabi, que durante tanto tempo, permeou as nossas relações de justiça e lei. E a simples acusação à pessoa já levava à condição de punição. Sim, também era condenado à morte quem mentia, né? A mentira era uma condenação grave. O mentiroso também era punido, justamente porque ele punia alguém de forma irreversível, já que a gente poderia matar um outro. Mas esses tribunais que foram construídos ao longo do tempo, sem o direito de um julgamento prévio, nos levaram a índices de violências altíssimos, né? As condenações pelas condenações. Então foi necessário, na visão do Norbert Elias, se construir um processo civilizador onde a gente colocou essa responsabilidade para a instituição do Estado, criando os tribunais de justiça do Estado, o Estado sendo responsável por essa legislação, por esse sistema de controle. E evitaria excessos, evitaria condenações desnecessárias, punições severas, que não resolvem o problema da criminalidade. Essa punição, ela mata o criminoso, ela não encerra o crime. Tanto que em todos os países onde tiveram pena de morte, os crimes não foram resolvidos. A gente apenas eliminava a figura do criminoso, mas não resolvíamos o problema maior, a condição do crime. Na segunda questão, nós temos uma questão que traz dois textos para a gente analisar, né? O primeiro texto diz assim: a amígdala central e o córtex pré-frontal são regiões do cérebro reguladoras de emoções como culpa, remorso e medo de punição. Duas pesquisadoras americanas estão revolucionando a comunidade científica ao afirmarem que, estudando essas duas importantes áreas, é possível identificar em crianças de 3 anos se elas apresentam riscos de se tornarem criminosas quando adultas. Segundo os cientistas Adrian Raine, da Universidade da Pensilvânia, e Natalie Fontaine, da Universidade de Indiana, o cérebro dos psicopatas exige amígdalas 20% menores do que as do cérebro de um não criminoso. Você vê que é uma pesquisa neurocientífica sobre a condição do crime, condicionando a ideia do crime a uma propensão, inclusive fisiológica, né? Existiria, então, uma característica fisiológica para que a pessoa tivesse uma propensão à realização de crimes. No segundo texto, diz assim: a criminalidade é efeito.
Ela é a forma perversa de protesto gerada por uma patologia social, por uma doença da sociedade, né? Porque se a sociedade tem um alto índice de crime, essa sociedade está doente. Ela não está harmoniosa. Ela não funciona na sua normalidade. Que a antecede, tá? E que é também perversa. Sem os filtros despoluidores da justiça social e da decência política, toda e qualquer medida contra o crime, por mais violenta e repressiva que seja, constituirá mero recurso paliativo. É claro que a criminalidade, enquanto sintoma, tem que ser adequadamente combatida por medidas policiais enérgicas, mas que não fique só nisso, já que o puro e simples combate ao efeito não remove nem resolve a causa que o produz. Ao contrário, a luta isolada contra o efeito pode tornar-se danosa e perversa, uma vez que, destruindo sua função alertadora e denunciadora, provoca uma cegueira perigosa que aprofunda a raiz do mal. Aí ele pede para a gente fazer assim. Explica uma diferença de abordagem entre os dois textos sobre os fatores determinantes da violência, bem como a diferença no que se refere à concepção de meios para evitá-la. Se a gente percebe bem claramente que no primeiro texto ele está falando sobre uma condição fisiológica e de que pessoas que têm uma tendência psicopata teriam uma característica fisiológica no córtex em relação à formação da amígdala, segundo esses dois pesquisadores, que propenciaria a gente ter uma ideia de quem já tem tendências psicopatas. E se a gente identificasse essas pessoas desde o início, a gente poderia combater uma ideia de pré-crime, né? Poderíamos saber de um possível crime antes mesmo dele acontecer, porque nós temos características fisiológicas que são pertinentes para identificar os psicopatas. Esses grupos seriam colocados em estado de isolamento, e isso facilitaria ou evitaria um embate, um crime ou a conclusão de uma ação social criminosa. Já no segundo texto, ele fala claramente que a criminalidade ela funciona como uma doença social, uma patologia. A sociedade está doente, não consegue funcionar em sua normalidade, não consegue manter seus laços de harmonia, e isso faz com que ela acabe gerando altos índices de criminalidade, sendo até uma reação social, uma reação perversa de tudo que lhes falta. E essa relação dessa violência como patologia no segundo texto nos remonta, inclusive, que muito bem colocado no nosso texto, né, de que não se combate apenas com a força policial enérgica, mas com outras medidas que aprofundem esse processo patológico. Quando a gente está doente, vamos imaginar como uma doença mesmo. Se a gente imaginar uma doença que tem muitos sintomas e a gente combater aqueles sintomas de forma extremamente pertinente, aqueles sintomas irão diminuir. Mas se a origem dessa doença não for descoberta e não for combatida, o que é que vai acontecer? Dentro em breve, essa doença voltará a atingir o nosso corpo, mexerá de novo com nossa condição de imunidade e de novo nos tornará doentes. Então a violência precisa ser combatida na sua origem, não apenas naquilo que teríamos como nosso inimigo, né, maior. E a terceira questão diz que nos últimos anos surgem diversos dramas oriundos da violência urbana. Os habitantes dos maiores centros urbanos mudam o cotidiano, alterando seus hábitos e posturas em função do medo e da desconfiança. A cidade, como face material das relações sociais, reproduz esse quadro de medo. Como consequência, a paisagem urbana também é modificada. Como é possível identificar o aumento da violência pela observação na paisagem urbana? Aí a gente lembra da temática vista em teoria sobre os espaços de segregação. A segregação socioespacial é claramente uma paisagem urbana modificada por esse processo de violência. Os grupos urbanos que tiverem maior poder financeiro, maior poder aquisitivo, vão tentar criar enclaves, fortificações, espaços privados para ficar aparentemente isentos, imunes desse processo de violência. Para fugir desse processo de violência, eles vão procurar esses espaços de isolamento, mudando a paisagem urbana, construindo grades, construindo muros, construindo espaços de segregação, né? Até em espaços públicos você nota esses espaços de segregação, tá? Então
estrutura arquitetônica da paisagem urbana muito nos fala sobre a condição de violência, né? Essa cidade que é toda colocada em grades, em muros altos, essa cidade que tem cercas, essa cidade que tem tantos obstáculos nesses espaços urbanos. São notórios as transformações da paisagem urbana dentro desse processo de uma tentativa dessa fuga da violência, essa é uma tentativa de amenizar essa onda de violência ou criar um aparato de segurança.